Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje, na nossa sétima reflexão dentro dos personagens do Antigo Testamento, e hoje vamos falar a respeito de Josué. Gente como a gente, personagem maravilhoso, de uma história fantástica que nos instrui de forma plena e nós iremos aprender de fato com este personagem tão importante à luz do Antigo Testamento. Vamos fazer uma oração e eu quero, após esta oração, fazer as leituras relacionadas a esta nossa reflexão de hoje. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pelo Teu Espírito, ilumine nossa mente, traga, Senhor, boa compreensão da Tua palavra, o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Querido, você que chegou a esse portal agora e ainda não se inscreveu, eu gostaria de pedir, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, uma ferramenta para nos apoiar, nos motivar a continuar produzindo novos conteúdos para você aqui na internet, no seu portal bíblico no YouTube. Eu gostaria de fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. E o texto áureo desta reflexão está em Josué capítulo 1, versículo 6, que diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. A verdade prática desta reflexão diz: os líderes são passageiros, mas Deus é eterno. E a nossa leitura bíblica. Pegue a sua Bíblia agora, não percamos o sentido de congregação, ou acompanhe na tela do seu smartphone, do seu notebook, este texto que está em Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, que diz: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, e tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Este é o texto bíblico que irá fundamentar essa nossa maravilhosa reflexão até este momento. E eu quero deixar aqui no card todas as lições aqui anteriores dentro deste tema, personagens do Antigo Testamento. Todas as lições aqui, uma após a outra, em uma playlist bem organizada para o seu deleite espiritual. Venha comigo nessa reflexão e seja abençoado. Compartilhe no seu grupo familiar, tenha liberdade para compartilhar no seu grupo eclesiástico e, como eu sempre digo, abençoe quem você ama através desta tão maravilhosa reflexão bíblica. E o nosso tema de hoje, uma revista comentada pela CADB, publicada pela CADB, e esta lição de número 7, Josué, uma sucessão que deu certo. A jornada de Josué, e nós conhecemos muito bem, começa muito antes da morte de Moisés, né? Aquele homem de guerra, aquele homem que sempre estava ao lado de Moisés para auxiliá-lo no que fosse necessário, aquele homem que era um dos 12 espias enviados até a terra de Canaã. Você, por certo, se lembra deste episódio bíblico e você, por certo, vai ver que dentre todos estes espias que retornaram após 40 dias espiando a terra, apenas Josué e Calebe, os únicos que estavam agora desejosos a influenciar, a motivar o povo que vencesse o medo e se revestissem de coragem e entrassem à terra que mana leite e mel. Eles de fato disseram e apresentaram toda a realidade daquela terra, mas estavam convictos de que o mesmo Deus que os havia mantido de pé até aquele momento da história, com certeza adentraria aquelas terras e lhes daria vitória.
Infelizmente, a maioria ali vence e o povo é desmotivado e a ordem é meia volta, vamos ver? E retornam pelo caminho do deserto. É uma fase triste do povo de Israel no deserto, mas aqui já fica evidente o caráter de Josué frente aos desafios propostos para este povo no deserto e então na terra da promessa. A vida de Josué foi repleta de lutas, de desafios, de emoções, por certo, e muitas emoções, eu diria. Sucessos também lhe é pertinente e muita honra da parte de Deus também é evidente na vida deste personagem tão importante da palavra de Deus. Na sua juventude, ele viveu as mais diversas realidades, desde a escravidão no Egito até se tornar o grande líder de Israel, que de fato introduz o povo dentro da terra da promessa. E como todas as nossas reflexões possuem alguns objetivos, esta lição também não foge à regra. E alguns objetivos aqui nos é apresentados. E o primeiro deles, explicar alguns dos desafios que o nosso personagem ele enfrenta. O segundo objetivo, valorizar e buscar uma vida cheia do Espírito de Deus. E o terceiro ponto, que é um objetivo importante, lembrar que fidelidade à palavra de Deus é fundamental na nossa vida cristã. Tanto na lição anterior, na lição de número 6, onde nós falamos de um dos personagens talvez mais importantes de todo o Antigo Testamento, este chamado Moisés, você aprendeu de fato como se comportar um bom líder, como era o comportamento deste líder tão maravilhoso que nos é apresentado, que se chama Moisés. E agora nós vemos como o exemplo deste homem foi fundamental na formação do caráter, na formação dinâmica da vida de Josué frente a este grande desafio que agora lhe é proposto, assumir a dianteira. Até então ele andava à retaguarda de Moisés, mas agora o início do livro de Josué já apresenta uma verdade muito dura. Moisés, meu servo, é morto. E agora esta responsabilidade está caindo sobre os ombros deste personagem forte, cheio de Deus e que nos ensina de forma maravilhosa. Então veja, ele é um sucessor que funcionou muito bem, que deu extremamente certo, e é este o nosso personagem de hoje. A história de Josué serve para mostrar que Deus nunca abandona seu povo, e essa é uma verdade que fica evidente quando começamos a avaliar a história deste personagem. Os líderes vêm e os líderes também vão-se embora, são temporários, são temporais, mas o povo de Deus continua na sua marcha, a obra de Deus continua avançando, porque o projeto não está edificado sobre homens, mas está centralizado, edificado sobre uma pedra fundamental, e esta pedra, esta rocha sólida é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Se a obra estivesse fundamentada em homens, esta obra estaria fadada ao fracasso, e eu diria que já haveria fracassado há muito. Mas como esta obra está estabelecida em Cristo, ela não fracassa, mas ela avança no curso da história até o propósito final estabelecido por Deus. A pergunta que nós precisamos responder: quem foi Josué? E talvez desde a mais tenra idade, nossos pequenos na escola bíblica, nas classes infantis, já conseguem responder esta pergunta. Veja que importante, né? Uma classe infantil dentro das nossas igrejas, ensinando os nossos pequenos no caminho no qual ele deve andar para que cresça, né? E o seu caráter seja forjado ao exemplo de caráter de homens tão maravilhosos como Josué. Que as nossas crianças sejam abençoadas e eles são capazes de responder-nos esta pergunta: quem foi Josué? Filho de Num e da tribo de Efraim. Inicialmente o seu nome era Oséias, mas Oséias significa salvação, mas Moisés resolve mudar o nome de Oséias para Josué.
E já há um significado extremamente importante aqui, evidente no nome de Josué, que significa Jeová é salvação, equivalente no grego a Jesus. Assim, Josué tem sido visto como uma figura do próprio Cristo. Na tipologia bíblica é assim apresentado, que está levando seu povo à verdadeira terra prometida, que é o céu. Se o primeiro Josué, ele agora assume o cajado de Moisés e de fato introduz o povo na terra da promessa, o segundo Josué, agora apontando na pessoa bendita de Cristo, é aquele também que levará a sua igreja para a Canaã celestial, a terra prometida que é o céu. Ele nada mais fora do que um sucessor muito bem preparado. É importante observarmos que Josué não surge de repente, ou como muitos dizem por aí, ele não cai de paraquedas no contexto histórico de Israel peregrinando pelo deserto. Se avaliarmos e fizermos uma análise não minuciosa, uma análise simples do texto bíblico, nós vamos de fato aprender que Josué está na ativa já há um bom tempo e ele estava sendo preparado pelo próprio Deus para este momento tão importante da sua vida, em que o cajado iria cair na sua mão e a responsabilidade de colocar o povo na terra da promessa estaria sobre os seus ombros, sobre a sua responsabilidade. E aqui fica uma reflexão para a minha vida e para a sua vida. Veja, um homem natural, dotado das mesmas condições naturais que eu e você, teve tamanha habilidade, teve tamanho direcionamento, e isso me traz uma reflexão e uma palavra de gozo ao coração, e uma paz inunda a minha alma por entender que este mesmo Deus que proveu tamanha vitória na vida de Josué é este Deus que trabalha em favor da minha vida e em favor da sua vida. Que coisa gloriosa! Ele nasce no Egito, isso fica evidente, vinha sendo preparado por Deus, então desde muito cedo Deus o vinha capacitando e a sua história de vida estava sendo apenas uma demonstração de que ele estava no caminho certo e que Deus era na vida dele. Vemos que é Deus que, e não Moisés, que o escolhe e que o levanta como sucessor, é o próprio Deus que vai levantar Moisés e que agora também levantará este novo líder que assumirá a direção do povo após a morte de Moisés. No Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo também instruindo o seu jovem filho na fé chamado Timóteo, mas reconhece que o chamado não veio do apóstolo Paulo, veio do próprio Deus. E quando lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo em aconselhar esse jovem pastor, dizendo-lhe: mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Deus sempre estará chamando pessoas para sua obra avançar, para que sua obra avance, para que a sua obra prossiga, né? No curso de toda a história foi assim. E enquanto a trombeta não soar e ele não vir buscar a sua igreja, continuará também de igual forma. Um dos maiores problemas do nosso tempo e que se torna uma problemática dentro de muitas igrejas é a realidade de muitas pessoas que estão exercendo o ministério sem terem sido chamadas por Deus. É o corpo desajustado. Aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que o corpo bem ajustado, ele cresce. Mas o corpo desajustado, né? Quando o próprio apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele fala a respeito do corpo, cada função, cada membro na sua específica função, para que haja o quê? Uma boa ou um bom andamento do corpo, um bom ajuste do corpo, mas muitos estão desajustados e um corpo desajustado, ele não progride, ele deteriora e por fim é morte certa. Então, um dos maiores problemas na atualidade são justamente pessoas exercendo ministério e que não possuem chamada para tal ofício. Não estou dizendo que elas não têm chamado de Deus, mas há de se ter o discernimento para que se compreenda
qual a minha função no corpo, para que eu não seja responsável para o desajuste do corpo, logo a falta de crescimento deste corpo. E o resultado de tudo isso nada mais é do que aquilo que se vê hoje, a banalização, o declínio do ministério, e é algo rotineiro, infelizmente é algo comum nos dias de hoje. Outra característica de Josué, ele era cheio do Espírito Santo. Esta era uma característica de Josué que o identifica, era cheio do Espírito Santo. Números 27, versículo 18, nós teremos claramente essa expressão. Isso revela o caráter espiritual do verdadeiro homem de Deus. Ele não chega à liderança porque tinha habilidades pessoais apenas. Ele não se torna o líder porque ele era parente do líder anterior. Não havia esta sensação no meio do povo, não havia este problema instaurado no meio do povo. Mas veja, o próprio Deus havia o habilitado e o havia enchido do Espírito de Deus, e este é um critério que não pode ser ignorado. Na organização da igreja primitiva, quando os apóstolos decidem agora priorizar o ministério da oração e da palavra, os diáconos ali são instituídos, e uma das características para que ordenassem estes diáconos era de que estes homens deveriam ser de boa reputação, e a outra característica extremamente importante, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Hoje, se alguém sabe carregar um copo de água, já está habilitado ao ofício diaconal. Mas a Bíblia nos instrui de uma forma um pouco mais precisa, um pouco mais que nos exige um pouco mais do nosso comportamento cristão, e também exige das lideranças que estão constituindo obreiros que haja também tal preocupação e zelo no aspecto ministerial. Esse também, diga-se de passagem, era um critério da própria Assembleia de Deus no Brasil, e eu creio que continua sendo até hoje, quando se há de escolher um obreiro para uma função específica, há de se ter esta habilidade, há de se ter este critério, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não basta ter carisma, não basta falar bem, não basta ser gentil, não basta ser educado, e todas estas coisas que citei até aqui convém ao obreiro, ao santo homem de Deus, mas primordialmente esta característica, o Espírito de Deus evidente na vida deste homem, precisa ser visto de forma clara, evidente, patente aos olhos, não apenas da liderança que constitui, mas da igreja que reconhecerá tal autoridade, tal chamado na vida deste indivíduo. Então isso é extremamente importante, e esta era uma virtude que nós encontramos na vida de Josué. E o Espírito Santo de Deus na vida do indivíduo é tão importante que o próprio Cristo não exerce o seu ministério aqui na terra sem que tivesse como força motriz deste ministério a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É concebido pelo Espírito Santo de Deus. Todos os sinais do seu ministério, no seu batismo, o Espírito Santo de forma teofânica, se apresenta como uma pomba repousando sobre ele. A força que exercia e que trazia autoridade ao ministério de Jesus era a pessoa bendita do Espírito Santo. E que isso então nos sirva de alerta, e que esta lição de fato nos traga esta preocupação, e que nós possamos buscar tal revestimento, tal condição para a nossa vida cristã. O terceiro ponto, ele era servo. Josué foi, segundo alguns estudiosos, até mesmo, e aqui apenas uma especulação, aquele servo que o próprio Moisés havia defendido quando ele foge lá do Egito. Suposição apenas, que isso fique claro. O fato é que ele foi de fato escravo no Egito, foi guerreiro enquanto caminha pelo deserto, foi um dos espiões, como nós já falamos aqui, e também foi um grande general, um grande comandante militar, e isso, aqueles que são leitores do livro de Josué,
fica evidente esta característica, estratégias militares, o poderio de Deus sobre a vida deste comandante chamado Josué é algo maravilhoso à luz da palavra de Deus. É algo maravilhoso à luz da palavra de Deus. Isso é fantástico. Existe um texto dentro do livro de Josué que é algo maravilhoso. Por exemplo, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Veja, ele servia aquele que servia com excelência ao Deus dos céus. Isso é fantástico. Aqui nós temos que aprender que nós temos que ter uma reverência à nossa liderança constituída, à liderança humana constituída sobre nós, mas nós temos que avaliar a autoridade de Deus sobre tal ministro, sobre tal ministério. Aqui servir homens que foram levantados por Deus, assim como Moisés. É extremamente importante que servamos então a liderança que é de fato levantada e constituída por Deus. Infelizmente, muitos fazem uso desta autoridade para se porem em situação de superioridade aos seus companheiros ministeriais, à própria igreja, e aí é um comportamento reprovável e que toda a igreja deve repudiar à luz da palavra de Deus. Então veja, há a necessidade dessa submissão ao ministério que a igreja constituiu e que você faz parte também, constituído pela igreja. Então nós estamos debaixo de uma condição de nos submeter também à autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então é muito importante que pastores, diáconos, presbíteros, todos que exercem funções dentro do contexto igreja, estejam a serviço de forma geral e ampla deste sumo pastor que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto da vida de Josué, que é muito curioso, é justamente os seus desafios. Primeiro, que desafio maior seria do que ser sucessor de Moisés? Irmão, avalie quem foi Moisés. Nós temos a lição anterior aqui no seu portal bíblico e você conhece a história de Moisés, você sabe quem é Moisés no contexto bíblico, histórico, judaico, né? E para nós como igreja, aquilo que ele simboliza, a sua tipologia, né? Tudo aquilo que ele apresenta para nós temos uma ideia bem ampla do significado de quem foi Moisés para a nossa vida. E agora Josué é chamado para suceder a Moisés. Essa tarefa, de fato, era gigantesca. Não seria fácil, em hipótese alguma, seria fácil para quem quer que seja receber esse cajado, esse bastão das mãos de Moisés. Vamos ser bem honestos, seria uma tarefa muito dura, muito difícil e talvez muitos até recusariam tal posição devido à responsabilidade e como esta posição exigia daquela liderança. Então, veja, Moisés, essa figura portentosa, diria uma figura quase mítica, é esta figura que Josué agora está sendo chamado para suceder, para continuar. Moisés chegou até aqui e o objetivo agora é de seguir adiante. A obra jamais iria parar pela morte de Moisés. A obra não estava, o propósito não estava fundamentado na pessoa de Moisés. Mas a obra, o propósito sempre estava fundamentado em Deus. O projeto é teocêntrico. Deus é o centro e Deus suscitaria um líder com o mesmo espírito, com a mesma força, com o mesmo vigor, com as mesmas características de caráter, de desejo, de sinergia, para que pudesse motivar o povo e este pudesse adentrar a terra que mana leite e mel. E no meio desta chamada ou deste chamamento, talvez todo o temor vindo sobre a vida de Josué, veio o bálsamo de Deus sobre a vida dele com uma certeza, uma promessa do próprio Deus. E nós sabemos que este Deus, quando fala, ele jamais volta atrás da sua palavra. E a sua palavra era: assim como fui com Moisés, eu serei com você. Não te desampararei, nem te deixarei.
pronto, este bálsamo através desta palavra, eu creio que foi o suficiente para dar toda a motivação necessária para que o ministério de Josué agora se tornasse este ministério tão fabuloso que nós conhecemos e falamos deste personagem até os dias de hoje. A obra estava em Deus, a obra não estava em Moisés. Moisés era uma ferramenta, uma grande ferramenta, talvez a ferramenta mais importante até então, mas a obra nunca estava estabelecida sobre Moisés, estava estabelecida em Deus. Agora ele está encorajado, agora ele está fortalecido e o Senhor vai fazer grandes sinais também, assim como operara grandes sinais através de Moisés, o Senhor também operará grandes sinais através da vida de Josué. Segundo ponto, manter a esperança de Canaã. Este era um grande desafio para Josué. Pensa, poderia ocorrer muitas coisas poderiam acontecer no meio daquele povo após a morte de Moisés. Nós sabemos quão difícil era aquele povo, aquela geração, um povo de coração duro, obstinado, né? E a promessa de possessão da terra seria agora uma possibilidade, uma realidade distante, né? Porque Moisés morreu. Ou será que esta ideia agora de conquistar a terra vai ser abortada, não vai ser agora, não será dado seguimento a este propósito? Não, como se a obra dependesse aqui do homem, de Moisés. Muitos pensam assim, se eu morrer ou se eu parar, a obra para. Muitos nos dias de hoje, século 21, têm esta mente infantil, esta mentalidade pequena. Se eu não fizer, a obra para. Mas eu quero lhe dizer, e me perdoe por esta verdade franca e direta, se eu parar, se você parar, Deus levanta alguém e lhe enche de espírito e a obra avança e o nome dele é glorificado. Então eu preciso entender que eu tenho necessidade de ser esta ferramenta. E quando eu entendo, então eu me motivo, eu assimilo esta palavra profética que o Senhor não me desampara e que Ele está comigo e eu avanço e eu ganho a batalha e o nome de Deus é glorificado na minha vida. Não sejamos meninos na fé, inconstantes e pensemos que se nós pararmos a obra para, porque a obra vai avançar, querido. A obra de Deus ao longo de todos esses anos não parou um minuto sequer e ela avança, independente da minha vontade ou da sua vontade. As promessas de Deus jamais falham. E as promessas de Deus não estão pautadas no homem, mas estão pautadas nele. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, é nele. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então, a promessa nesse contexto estava muito próxima, estava mais próxima como nunca. E o povo não precisava temer, porque o Senhor já havia suscitado um líder habilitado, forte o bastante para suportar todo o peso daquele ministério. E a verdadeira liderança fica evidente na vida de Josué, porque ele entende que a liderança de Moisés era importante até então, mas Moisés havia agora morrido e a obra de Deus jamais poderia cessar. O líder pode morrer, mas o sonho precisa continuar. O projeto precisa continuar. A obra precisa e vai continuar. Então, alguém já disse que a verdadeira grandeza de um líder não é medida avaliando até onde ele conseguiu chegar, mas sim até onde ele foi capaz de levar os seus liderados. Canaã não era um projeto pessoal que nascera no coração de Moisés. Aprenda isso de uma vez por todas. Canaã não era um sonho de criança de Moisés. Ele não dormia quando pequeno no palácio do Egito e sonhava com uma terra que emana leite e mel. Não, era um projeto delineado no coração de Deus. Então, Deus não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa, e ele cumprirá cada uma de suas promessas. Tem promessa de Deus aí na sua vida? Tem promessa de Deus aí sobre a sua vida? Essas promessas são de fato de Deus? Se não cumpre, eu quero te chamar e lhe alertar.
né? Há de se ter discernimento para compreender se esta promessa é de Deus ou não. Porque se não é de Deus, cria-se um limbo e nós ficamos presos, né? Aguardando por algo que não virá. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida agora. Se desprenda daquilo que Deus não falou. Abra mão daquilo que você ouviu de si mesmo, que o seu ego falou contigo mesmo em um solilóquio, e entenda que aquilo que Deus fala é aquilo que ele empenha para que cumpra. E que Deus possa trazer uma palavra profética de ânimo, uma palavra viva, eficaz e uma profecia genuína sobre a sua vida, e que você tenha êxito. Outro ponto, o aspecto de conquistar a terra. Tratava-se de um desafio atípico. Talvez Israel não tivesse passado por algo tão grandioso como este. A própria saída do Egito talvez poderia se equiparar em nível de grandiosidade sobre aquilo que estava para acontecer agora no ministério de Josué. É importante lembrar que Israel estava sozinho, estava ainda se organizando como uma nação. E até bem pouco tempo era um povo escravizado. Há 40 anos atrás, lá no Egito, ainda eram escravos. Sem instituições de leis, não tinha nada organizado, não tinha um líder, não tinha experiências militares. O que seria desse povo? Mas a ordem de Deus é, Deus deu-lhes a promessa da terra, mas eles teriam que conquistá-la. Josué capítulo 1, versículo 14. Não pense que Deus vai facilitar a sua vida. Quem prometeu facilidade se prostrar diante dele e adorar é o diabo, não é o Deus de Israel. Pelo contrário, à luz da palavra entendemos que vamos encontrar oposição, vamos encontrar lutas. A vida cristã não será fácil, será árdua, mas o fim da nossa trajetória será a glorificação deste corpo mortal, agora em um corpo imortal. Esta substância natural agora será revestida de uma incorruptibilidade. Este é o gozo do cristão, é a convicção do cristão. E isso esperamos em Cristo. Mas enquanto aqui nessa terra, nós temos que entender que muitas batalhas virão. E nós temos que entender que cada uma das batalhas, Deus irá vencer por mim e por você. É o que acontece com Josué. Cada uma das batalhas vencidas por Josué são batalhas que o próprio Deus vence, cada uma delas. E Josué pode dedicar a sua vida por esta causa. Isso é algo maravilhoso. Calcula-se que o tempo em que o povo agora está adentrando a terra e até o período de conquista são aproximadamente 45 anos. E nós vamos ver Josué se dedicando de forma integral à sua campanha militar, a ser esse servo de Deus, e ele prestes a morrer, reúne todo o povo, os líderes de Israel, né? Diante lá em Siquém, e diante de todo o povo ele vai convocar, ele vai narrar a história do povo de Israel, começando lá em Abraão, e vai pontuando cada aspecto da história e a mão de Deus operante em todo o período histórico de Israel. E ele vai dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aqui vem a célebre frase de Josué: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu profetizo que eu e a minha casa, aqui de forma particular, serviremos ao Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida que você e toda a sua casa também possa servir ao Senhor. O terceiro ponto, o que Deus exigiu dele? Depois de comissionar Josué pessoalmente, Deus lhe faz algumas exigências e vamos ver cada uma delas aqui. A primeira, ânimo. Você precisa estar com o coração cheio de ânimo. O Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, é um Deus que anima, é um Deus que te joga para cima, é o Deus que envia profeta para te motivar, ainda que te exorte a um consolo, que te coloca em um novo patamar de ânimo, de desejo pela sua obra. Deus diz para Josué que ele precisaria de muito ânimo para realizar a tarefa que lhe estava sendo confiada. E é exatamente o que acontece comigo e com você.
Precisamos deste ânimo intenso na nossa trajetória cristã, porque falar que vida cristã é fácil é conversa fiada. A vida cristã é dura, é difícil, mas nós precisamos ter este entusiasmo, esta palavra entusiasmo que vem de duas partículas gregas, in e mais theos, ou seja, literalmente em Deus. Originalmente significava inspiração, cheio de Deus ou ainda tomado pela presença de Deus. Então é assim, uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa animada. Anima-te, encha-se deste ânimo, você que está em Cristo, você que é uma nova criatura nele, receba esta palavra de ânimo sobre a sua vida neste momento. Não desista, não pare no meio do caminho. Ânimo é um estado duradouro de quem anda com Deus. Então, seja agora motivado em nome de Jesus. O segundo ponto, o esforço. Em Josué capítulo 1, essa é a exigência mais repetida por Deus a Josué. São 3 repetições desta palavra, esforça-te. Josué, esforça-te. Então eu digo para você, esforça-te. Esforçar e seguir avante. Onde todo mundo parou e desistiu, jogou a toalha, você continua. Isso é esforço, é resiliência, é mudar, é renovar, é lidar com os problemas, é avançar, mesmo quando o corpo físico está totalmente cansado e a mente exausta e enfadada. Mas nós avançamos porque sabemos que esta é a grande comissão da vida cristã, prosseguir, ir adiante, avançar até o nosso alvo, e este alvo é Cristo Jesus, né? Avançar pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O terceiro ponto, fidelidade às Escrituras. Deus diz de forma clara, direta a Josué para que obedeça a sua palavra e nela medite de dia e de noite. É a expressão do salmista lá no salmo que introduz o saltério, salmo de número 1. Né? Que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Deus estava falando para Josué e fala para mim e fala contigo agora que há esta necessidade de nos atrelar à palavra, este ministério tão importante, e não apenas dentro das igrejas. Existem cristãos que só fazem leitura bíblica quando estão dentro dos templos no momento da leitura introdutória de um culto. E este devocional deve ser feito dentro de suas residências, que isso seja uma prática agora diária dentro do seio da sua casa. E que Deus abençoe a sua vida. Esse era o contexto da vida de Josué. Uma vida que glorificava a Deus, né? Uma vida que estava totalmente vinculada a Deus pelo amor à sua palavra, e na sua palavra ele trazia no seu coração, meditando de dia e de noite. A maior virtude de um filho de Deus é justamente obediência à sua palavra. O resto é complemento. Igualmente, o que se espera de uma liderança é que ela seja comprometida com a palavra, que as igrejas tenham um momento de estudo bíblico, escolas bíblicas dominicais, né? A palavra é o nosso guia, a palavra de Deus que é pura e que é escudo para todo aquele que nele crê. A palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Esta palavra não pode ser ignorada e precisa ter primazia dentro dos nossos cultos. Existem igrejas, festividades, e aqui eu quero deixar um recado para todas as igrejas que celebram festividades, círculo de oração, jovens, canta-se, 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 e pouquíssimo tempo está destinado para a palavra. O pregador que sintetize, o pregador que resuma, mas a palavra não tem primazia. E aqui o apelo é para que a palavra tenha primazia e que assim a igreja seja edificada mais e mais através da palavra. A palavra nos exorta a viver uma vida de paz com os nossos irmãos, uma vida de santificação, conselho bíblico de Hebreus 12, 14, que diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Charles Spurgeon
Certa vez disse: se quando eu chegar ao céu, o Senhor me disser, Spurgeon, quero que você pregue por toda a eternidade, responderei: Senhor, dá-me uma Bíblia, é tudo o que eu preciso. Glória a Deus por este vigor e que nós também tenhamos este vigor. A exemplo de Josué, que teve vida longa, útil e dedicada a Deus, você também gostaria de deixar a sua marca na história? Qual o seu legado? O que você está deixando no seio familiar para os seus filhos, como um pastor, como líder, como membro de uma igreja? Qual o seu legado? E esta é a nossa reflexão. Observando a vida de homens como Josué, como Moisés, nós conhecemos o seu legado e que nós também possamos deixar o nosso legado, o nosso nome marcado na história como homens cheios de Deus, ferramentas do Altíssimo na terra. Se você ficou até agora, não deixe de se inscrever nesse portal bíblico, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado, compartilhe com o seu grupo familiar, com o seu grupo eclesiástico, abençoe quem você ama e que o Espírito Santo de Deus possa aplicar esta palavra de forma mais abundante ao seu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.